Pode ir. Boa noite, Fernanda, tudo bem? Boa É, noite, aqui Fernanda. quem, aqui quem fala é o Pedro, tá? A gente está dando início aqui à apresentação do trabalho de arquitetura de dados, de Data Lake e de Data Warehouse, tá? Mostrando a diferença e aplicação na área de dados. Esse trabalho é composto por mim, pelo Alex e pelo Márcio, tá? Então, a gente vai estar dando continuidade aqui agora para estar apresentando aqui. Na introdução, eu gostaria de falar em relação aos conceitos de framework e no conceito do desenvolvimento front-end, tá? Mas para isso eu quero contextualizar o que é um framework, tá? Porque ele é uma estrutura pré-construída que ajuda na organização do código e define as regras, padrões e boas práticas para o desenvolvimento de um código. Essa estrutura oferece também ferramentas para acelerar o processo e garante principalmente o desenvolvimento de forma mais ágil e rápida, além de ser padronizado e eficiente, tá? Ou seja, é um sistema que permite os desenvolvedores focar nas funcionalidades específicas sem precisar reinventar a roda para fazer as funções básicas, tá? A partir disso, a gente passa a aprender frameworks, porque a gente destaca os grandes motivos para aprender sobre eles, porque reduzem o tempo de desenvolvimento, como eu já comentei, pois já dispõe de funcionalidade pronta e elimina o retrabalho. Além disso, padroniza o código, tá? O que facilita muito o entendimento, a manutenção e o teste do sistema. Isso é extremamente valioso em projeto colaborativo e principalmente quando você tem que usar um padrão, tá? E esse é um grande desafio na área digital, porque quanto mais dados são gerados pela empresa, o crescimento é exponencialmente maior a cada ano. E como a gente está na era do Big Data, onde cada interação digital gera informação valiosa, a gente não pode só armazenar dados, mas a gente tem que transformar e processar ele de forma mais estratégica, para que o negócio em si tenha mais um valor real. Aí, a partir disso, a gente tem a solução arquitetural, que enfrenta um desafio grande, né? É igual eu comentei, para depender de arquitetura robusta e bem planejada para estar desenvolvendo isso. E aí é onde entra os data lakes e data warehouse, onde são as principais soluções para gerenciar o ciclo de vida dos dados, desde a captura até a análise avançada. O que é um data lake? Tá? Ele constitui basicamente um repositório que armazena os dados brutos, além de ser, como que eu posso dizer, um formato bruto, aqui no caso, sem transformação prévia. Então, é realmente você pegar os dados brutos do sistema e encaixar aqui, para a gente fazer esse repositório centralizado. É igual a gente usa de exemplo aqui. É como um grande lago que recebe águas de diversas fontes, porque todos os dados caem ali e ali fica empoçado, como se fosse uma grande barragem nesse sentido, tá? O Data Lake também suporta múltiplos formatos, suporta dados estruturados, que são as tabelas, né? Os semi-estruturados, que é o JSON e o XML, e os não estruturados, são textos, áudios, vídeos, logs e imagens. Ah, para falar no geral aqui, o maior custo-benefício dele é que o armazenamento é de baixo custo, principalmente com uma escalabilidade muito grande, principalmente para grande volume de dados, e principalmente aplicações de Big Data e Machine Learning. Tá? A gente tem alguns exemplos aí, que é a AWS, Azure Data Lake e o Google Cloud Storage. Pode passar, Alex. Obrigado. A arquitetura de um Data Lake constitui desde o Horizon, que é a camada de gestão de dados, tá? Passando também pelo Client Side, que é onde os dados passam pelo primeiro processo de limpeza e é validado e recebem uma padronização. A partir disso, a gente faz uma remoção de duplicado e corrige todas as inconsistências no meio dessas tabelas e desses dados também que estão chegando para a gente. O Create Zone aí já são os dados refinados e prontos para o consumo das organizações.
Isso aí vem por meio de domínio de negócio e otimizado principalmente para análise específica, tá? Aí a gente conta com as seguintes ferramentas de processo para estar fazendo esse processo aqui na arquitetura de um Data Lake, que são o Apache Spark, o CloudDo, HDFS, né? O Databricks e o Apache Flink. E, a partir disso, a gente constitui também uma gestão de metadados, que aí a gente usa outro sistema, né? Que é o AWS Glue Catalog, o Apache Hive Metastore, o Azure Purview e o Databricks Unit Catalog. Agora a gente vai falar, a grosso modo, o que é um Data Warehouse, tá? Não passa mais de um sistema projetado especificamente para armazenar os dados estruturados, integrados e históricos de todos os dados que surgiram e seguiram, tá? Um esquema pré-definido. O Data Warehouse tem foco principalmente em BI e relatório, tá? Que ele otimiza praticamente as consultas analíticas completas, geração de relatórios, dashboards e suporte a decisões estratégicas de um negócio, dependendo da área específica que o BI atua, tá? Nesse sentido. A gente tem também a modelagem dimensional, que são os dados organizados em modelo dimensional com estrela, e é o famoso Star Schema, ou o floco de neve, que é o Snowflake Schema, para simplesmente maximizar toda a performance do algoritmo em si, tá? E a gente visa principalmente aqui a alta performance nessa arquitetura, para executar muitas consultas SQL complexas, com muita rapidez e em grande volume de dado histórico, tá? Então a gente pode buscar isso praticamente em longos períodos da história em si, se tiver dados sobre isso. A gente tem alguns exemplos de plataforma, tá? Que são bem relevantes aqui, que é o Google BigQuery, o Snowflake, a Amazon Redshift, o Oracle, né? Falei errado. Exodata e o Microsoft Synapse, que são os principais exemplos de plataformas que a gente tem aqui. A arquitetura de um Data Warehouse constitui principalmente de fonte de dados, a staging diária, a camada de transformação e a camada de apresentação, onde cada uma delas tem suas funções, tá? Principalmente, a gente pode observar uma tendência moderna, aqui falando a grosso modo, que se trata do processo ELT, Extract, Load e Transform. Ganha popularidade e aproveitando o poder de processamento das plataformas de cloud, as nuvens, para transformar os dados após o seu carregamento. Dessa forma, a gente pode moldar os dados de acordo com essa nova tendência que está surgindo. Mas, a grosso modo, essa arquitetura aqui constitui de banco de dados relacionais, que passa por uma área temporária, o tratamento inicial de dados e validação, e a camada de transformação, que ocorre com o tratamento de dados, para ser gravado no DW. E a camada de apresentação, que é onde o BI pega, juntamente com suas ferramentas de DW, Tableau, Power BI ou Locker, clique também, para estar mostrando esses dados de forma mais estruturada, tanto para a empresa quanto para os seus gestores em si, tá? Agora eu vou estar passando a palavra para o Alex. Pode ir, Alex, contigo. Boa noite, Fernanda, novamente. Agora a gente vai apresentar um pouco sobre as principais diferenças, né, entre um Data Lake e um Data Warehouse. Como o Pedro já havia dito inicialmente, né, o tipo de dado que é incluído dentro de um Data Lake, ele é um dado, pode ser estruturado, semi-estruturado e não estruturado. E no Data Warehouse, nós vamos ter apenas dados estruturados e modelados. Por quê? Porque no Data Lake, é, a gente vai despejar, né, as empresas ou fontes vão despejar dentro daquele data lake dados sem tratamento. Ou seja, vão ser arquivos JSON, arquivos XML, arquivos de vídeo, todos esses tipos de dados sem tratamento, sem um esquema próprio para eles. É, uma das qualidades, né, então, do Data Lake é o armazenamento de baixo custo. Então, para as empresas, como
não tem um refinamento a primeiro momento dos dados dentro do Data Lake, né? Então ele tem um armazenamento de baixo custo. O processamento, né, do Data Lake, ele segue o esquema on-read, que é definido na leitura, ou seja, o esquema on-read, ele determina que os dados só vão ter um tipo, né, uma estrutura na leitura deles. É, o Data Warehouse, sobre o custo, né, ele tem um custo mais elevado devido à infraestrutura especializada, né, porque dentro do Data Warehouse nós vamos ter os dados já padronizados, tratados, né, prontos para fazerem análise por analistas de negócios, gestores e tudo mais. E o Data Warehouse ele segue esse esquema on-write, que é definido quando você vai gravar o dado dentro do Data Warehouse, você já tem que definir qual vai ser esse tipo de esquema dele. Então, a gente traz aqui um ponto, né, que o objetivo principal de um Data Lake é a exploração de dados, análise preditiva, ciência de dados e também para o treinamento de máquinas, o Machine Learning. Como eu havia pré-inserido antes esse tópico, né, o público-alvo de um Data Lake serão, né, os cientistas de dados e engenheiros, e do Data Warehouse já serão os analistas de negócios, haja vista que os dados dentro de um Data Warehouse já estarão tratados. É, Agora a gente vai discutir um pouco, né, sobre por que que eles são separados, mas é, ambos vão se complementar também. Por quê? Bom, como a gente vê ali, né, então na prática, né, o Data Lake e o Data Warehouse, eles não são excludentes. Eles vão se complementar em uma arquitetura moderna de dados, que é o Lakehouse. Ela combina, né, a flexibilidade do Data Lake com a performance do Data Warehouse em uma única plataforma. Bom, o Data Lake, ele atua, né, como fonte de ingestão primária, ele recebe os dados brutos de todas as origens, como a gente já havia dito, e após processamento, transformação nas estruturas de dados, né, a gente pode pegar esses dados do Data Lake e levar eles para o Data Warehouse. Então, para fazer já, né, uma análise mais estruturada, para servir aí de ferramenta para os gestores, cientistas de dados, né, nas tomadas de decisões dentro de uma empresa. Bom, aqui a gente traz um pouco das aplicações práticas, né? Alguns são os casos de uso. Então, um data lake ele pode servir, né, para treinamento de modelos com grandes volumes de dados históricos, visão computacional e processamento de linguagem natural. Também para IoT, que é a internet das coisas, né, armazenamento de telemetria, logs de sensores, dados de dispositivos conectados em tempo real. E análise de mídias sociais, né, processamento de imagem, vídeo, redes sociais. Aqui a gente traz um tópico também bem legal e atual, né, que é a análise de sentimento e comportamento do consumidor. É, Daqui, né, a gente consegue fazer uma reflexão com os algoritmos de hoje em dia, né, que a gente pesquisa alguma coisa e os algoritmos já estão sabendo como o que te oferecer, né, e são esses tipos, né, são milhares de dados que eles utilizam para treinar essas IAs. E também fazer esse aprendizado de máquina para ficar sugerindo ali para o usuário, né, e estimular ainda mais o consumo. Bom, casos de uso do Data Warehouse já são mais relatórios financeiros, né, não é algo tão bruto, porque os dados já estarão tratados. Então a gente tem ali relatórios financeiros, consolidação de dados contábeis, né, análise de receita, despesas, projeções financeiras, tomada de decisão executiva. Dashboards corporativos, né, visualizações interativas para acompanhamento de métricas, estratégias e ferramentas com Power BI e Tableau. E temos também a análise de KPIs.
monitoramento de indicadores chaves, performance, vendas, satisfação do cliente e eficiência operacional. Bom, então vamos agora para as vantagens e desvantagens de cada modelo. Então, o Data Lake, né, a gente tem ali a flexibilidade para diversos tipos de dados, como a gente já tinha dito, né, a gente até usa uma metáfora aí de que o Data Lake pode ser assemelhado a um grande lago, né, porque a gente vai jogando qualquer tipo de dado dentro dele. Custo de armazenamento reduzido, escalabilidade horizontal massiva, ideal para exploração e experimentação, né, então serão utilizados aí por cientistas, engenheiros de dados para fazer treinamento, né, de IAs, machine learning. E uma desvantagem dele é que ele corre o risco de virar um data swamp, né, um pântano de dados, sem governança adequada. Ou seja, pode ser que chegue em um ponto que serão despejados tantos dados dentro daquele data lake que ele vai ficar sem controle, né? Você não vai ter mais como padronizar, como controlar aquele data lake. Complexidade na gestão de metadados, justamente por causa do grande volume. Performance limitada para consultas SQL complexas. Então, você não vai conseguir, até certo ponto, otimizar as consultas SQL. Porque, por exemplo, vai fazer um select, vão vir tantos dados que aquilo ali não tem outro jeito, vai demorar para te dar uma resposta. E requer expertise técnica avançada. Então, para gerir, né, para controlar aquele tanto de dados de todos os tipos possíveis, vai precisar de alguém que seja expert mesmo nessa situação. Agora o Data Warehouse, as vantagens dele é que ele tem uma alta performance para consultas analíticas, né? Haja vista que os dados já estão tratados, estão separados em categorias, né? A gente não vai ter um XML junto com um JSON junto com arquivos de imagem, com arquivos de áudio. Então os dados ali já estão separados. Os dados já são confiáveis e validados, né? Então, há uma pré-validação, desses dados. Modelo dimensional otimizado. Então, o que antes a gente tinha problema, né, para fazer buscas, né, por causa da limitação, né, desse tipo do emaranhado de dados que a gente tinha dentro do Data Lake, aqui no Data Warehouse a gente não vai ter esse problema. Então, isso estimula, né, a facilidade do uso pelos analistas. E a desvantagem é que o custo operacional ele é mais elevado, justamente por já ter essa separação, né, é um modelo muito mais organizado. Menor flexibilidade para dados não estruturados. Mudanças de esquema são complexas, ou seja, eu tenho dados de um tipo e quero passar para outro tipo. Isso aí, assim, pode enfrentar uma complexidade nessa conversão de esquemas e limitações de escalabilidade. Haja vista que o Data Warehouse ele pode suportar dados que a gente considere ali do tamanho de um Big Data, mas a escalabilidade para suporte de quantidade de dados é menor do que um Data Lake. Aí a gente trouxe ali uma pequena recomendação, né? Que a escolha entre Data Lake e Data Warehouse vai depender, né, das necessidades do negócio, mas em muitos dos casos, o que vai mais oferecer benefícios ao consumidor daquele tipo de serviço é a arquitetura híbrida ou um Lake House, que é a combinação, né, de um Data Lake com um Data Warehouse. Sobre as tendências e considerações futuras, né, adoção crescente de arquiteturas híbridas, né, como a gente já havia dito antes, é muito interessante para as empresas ter uma arquitetura híbrida, já vista que a gente vai ter o melhor dos dois mundos, vou ter muitos dados de muitos tipos, mas eu vou ter esses dados já tratados também, então eu consigo ter um espaço para eu armazenar todos eles, é claro, né? Os analistas vão que ter todo o cuidado para não transformar isso em um data swamp, né? Que é o pântano de dados, é claro. Mas ao mesmo tempo, a gente também vamos ter dados confiáveis e tratados.
Então, ali, a arquitetura Lakehouse, né, ela vai se destacar combinando a flexibilidade do Data Lake com a confiabilidade e performance do Data Warehouse em uma única plataforma. Integração com IA, Machine Learning e análise em tempo real, né? Demanda por insights. Insights são as análises ali, né, mais rápidas, sofisticadas, impulsionando, né, a integração com tecnologias de inteligência artificial, machine learning e processamento de dados em tempo real. Escolha orientada por dados de negócio. Então, a decisão entre um data lake e um data warehouse ou uma arquitetura híbrida ainda vai ser presa a o tipo de dado, né, que vai ser processado e os objetivos estratégicos de cada negócio, de cada empresa, né? Vai depender da regra de negócio, de cada organização. Bom, então concluímos então, né, que o Data Lake ele é ideal para exploração e aprendizado. Haja visto que a gente vai ter de tudo ali dentro, né? Reforçando essa ideia. Vamos ter JSON, XML, arquivos de texto, vídeo, imagem, de tudo. Ali, né? Vai ter tudo ali dentro. E o Data Warehouse ele é essencial para decisão e análise estruturada. Haja vista que a gente já vai ter esses dados todos tratados, validados. Então ele vai, os dados demonstrados dentro de um Data Warehouse, eles já serão mais confiáveis. É, bom, é isso, Fernanda. Obrigado pela atenção. Pedro, quer considerar mais alguma coisa? Não, Não. Alex, nesse sentido, o trabalho foi essa proposta que a gente quis estar passando, tá? E agradeço ela pela oportunidade, tá? Desde já, muito obrigado também. Obrigado. Obrigado, Fernando.